Quando você pensa no Metro Man, provavelmente você pensa em uma das cópias mais poderosas do Superman. Mas a grande pergunta é, será que ele realmente venceria outras versões de cópias do Superman? Estamos falando de personagens que enxergam o mundo em câmera lenta, como se o tempo estivesse completamente parado. Um herói capaz de carregar o arranha-céu inteiro como se estivesse levantando apenas 2 quilos. Só que hoje o Metro Man vai ser colocado à prova, porque nesse vídeo eu vou te revelar as cópias do Superman e do Metro Man que humilhariam o Metro Man e quais seriam destruídas por ele. Já adianto que algumas das respostas vão deixar muita gente revoltada. Será que realmente o Omni-Man consegue parar o Metro Man? Será que o herói número 1 do Japão tem feito de força superior a ele? Bom, chega de enrolação, vambora. Omni-Man. Omni-Man, ele é um Superman do universo de Invencível. Também veio de um outro planeta, mas com a missão de conquistar a Terra em vez de proteger. Ele literalmente acabou com os heróis mais poderosos do planeta dele em questão de minutos. Ele carrega aeronaves, destrói civilizações inteiras sozinho ao longo de um ano de guerra, quebra montanhas socando o filho nelas e ajuda a destruir um planeta inteiro. Isso não é nem comparação, é um outro nível de magnitude de força. Omni-Man luta com outros Viltrumitas, uma raça de guerreiros que passam milênios evoluindo para poder ser praticamente indestrutíveis. Sai com ferimentos e continua lutando, e ele teve a mão de um inimigo enfiada no seu próprio peito e ficou flutuando no espaço sem oxigênio e ainda assim demorou semanas para morrer. Aguentou a visão de calor, explosões de energia, magma e socos que partem arranha-céus. Em velocidade, a parada é mais polêmica que onde o Metro Man tem o seu melhor feito, onde ele sai do meio de uma conversa, passeia pela cidade, lê parte de um livro e volta antes do Megamente perceber que ele saiu. Isso mostra que o Metro Man sim consegue perceber o mundo ao seu redor na velocidade da luz ou até mais, tipo Flash. Omni-Man voa em velocidades que rivalizam com naves estelares bem acima da velocidade da luz. Ele mata um velocista ultra rápido como o Red Rush antes que ele possa reagir, intercepta ataque de Viltrumitas experientes. O Nolan pode viajar interestelarmente e alcançar velocidades que superam a velocidade da luz em múltiplas vezes, permitindo que ele atravesse galáxias em semanas. Agora, quando ele está em um planeta, por exemplo, ele vai se conter drasticamente. Nessa comparação, o Metro Man ele é bem mais rápido do que o próprio Omni-Man. Omni-Man viveu milhares de anos, travou guerras solo contra civilizações inteiras, lutou contra guerreiros mais fortes do universo Viltrumita e ainda assim conseguiu sobreviver a batalhas que matariam qualquer ser humano instantaneamente. Metro Man pode até ser mais rápido para não ser pego de surpresa no primeiro instante, mas assim que o Omni-Man se adaptar na luta, a diferença de força, durabilidade e experiência, essa luta já estaria decidida. Omni-Man venceria facilmente. Agora o Titã de Megamente, o Hal Stewart, ele era um cinegrafista sem noção que ganhou o poder do próprio Metro Man por acidente. O Megamente tentou transformá-lo num herói, mas ele preferiu usar os poderes para se vingar da sua ex e destruir a cidade. É basicamente um Metro Man, mas sem treinamento, sem experiência e com muito menos caráter. Os poderes são os mesmos, mas o Titã claramente performa abaixo do Metro Man em quase tudo. Ele tem menos experiência com os poderes, menos tempo com eles no corpo, o DNA pode não ter sido transformado 100% completamente, então a gente entra e olha também para o Metro Man com o mesmo kit, mas também rodando numa versão mais fraca ou limitada. O Titã ele quebra a metade de cima de um arranha-céu inteiro e joga como se não fosse nada. Esse feito ele é impressionante para ele, mas fora disso ele derruba caminhões, joga ônibus, rasga a esfera de cobre, são feitos sólidos de heróis de cidade. Agora o Metro Man ele levanta e carrega uma escola inteira quando criança e soca paredes e arranca telescópios adulto, e ele também é bem acima disso. Agora o Titã ele consegue sobreviver a sendo jogados carros em cima dele, explosões, armas de energia e um tapa do robô do Megamente sem nenhum tipo de drama, né? O Metro Man tem feitos similares e o benefício de nunca ter sido realmente testado em um combate sério e que convenhamos que nunca precisou ser. O Titã ele voa mais rápido que o próprio robô que ele jogou no ar e decola rápido o suficiente para criar
uma onda de choque quebrando janelas. Metroman, como já vimos, sai do meio de uma conversa, passeia pela cidade, lê um livro e volta antes que o Megamente pudesse piscar. É uma categoria completamente diferente. O Titã, ele tem dias com os poderes e passou esse tempo espiando a ex e destruindo a cidade. Nunca treinou, nunca lutou contra ninguém de verdade. Metroman viveu a vida inteira com os poderes e cresceu com eles. Passou anos como herói da cidade. O que não podemos esquecer é que o Titã, ele é covarde quando ele acha que está diante de uma pessoa igual. E quando o Megamente ele apareceu disfarçado de pai espacial e fingiu ter poderes, o Titã ele recuou e quando confrontado de verdade pelo Metroman, que é claramente seu superior no quesito de poderes, essa fraqueza psicológica seria o maior fator enorme para poder trazer a derrota dele. Metroman venceria sem muito esforço. Plutoniano, ele é o Superman que enlouqueceu de verdade, ele foi o herói mais amado do mundo dele, mas o peso das expectativas impossíveis quebrou ele por inteiro. E quando virou, ele virou com tudo. Ele não é só forte, ele é uma ameaça de nível planetário que literalmente afundou Singapura no oceano. Plutoniano, ele empurra Singapura inteira para baixo do oceano, quebra placas tectônicas lutando, carregou algo que a densidade de uma estrela de nêutrons, um objeto tão denso que um próprio cubo de açúcar do material pesa bilhões de toneladas. Plutoniano sobrevive também sendo lançado no Sol, fica ileso sob a atração gravitacional de um buraco negro, equivalente ao peso de um sistema estelar inteiro, e ainda assim estava em um estado de sonho nessa hora. Sobrevive a explosões que destrói vulcões, a monstros gigantes mastigando ele, a golpes alimentados por estrelas. Não tem discussão, né, galera? Plutoniano destrói um satélite antes que o sinal pudesse alcançá-lo. Isso mostra que a sua velocidade é maior do que a luz, já que sinais viajam na velocidade da luz, e ele reage em picosegundos e intercepta balas no momento do próprio disparo. Plutoniano destrói 3 cidades inteiras da órbita em segundos com a visão de calor e fisiona moléculas de nitrogênio e transforma uma praia inteira de areia em vidro com o calor dos olhos. Existe então uma explicação no In-Universe de que os poderes do Plutoniano funcionam através da distorção da realidade, com potencial de vir através do tempo, alterar a probabilidade e reverter a entropia. Metroman não tem nada que chegue perto disso. Homelander. O Homelander nos quadrinhos ele é um psicopata da própria Vault, criado em laboratório e nunca teve uma infância real, nunca aprendeu a ter empatia e usar sua imagem de herói como máscara para poder esconder um monstro. Ele é o super mais poderoso da Terra do universo dele, com os poderes clássicos do Superman e zero escrúpulos. O Capitão Pátria ele arremessa jatos com a sua mão, voa através de aviões, deixando então buracos, transforma pelotões inteiros de forças especiais em pasta. O efeito de força do Metroman é bem maior. Enquanto o Homelander ele teme o peso de um avião caindo, Metroman demonstrou feitos absurdos de força, como levitar pedaços enormes de cidade. Homelander ele tem uma única ameaça conhecida durante 18 anos, uma bomba de hidrogênio, e resiste a golpe da espada na cabeça que quebra a própria espada. Aguenta também a visão de calor do próprio Black Noir, que foi criado para ser uma versão melhor do Homelander. Uma bomba nuclear mataria ele, segundo a própria Vault, mas isso já é um nível absurdo de dano. O Homelander ele tem uma fraqueza psicológica enorme, ele é instável, psicopata, e também mexer com o ego dele pode fazer ele perder totalmente o controle. Steel Veil conseguiu não ser morta só jogando com as próprias inseguranças dele. Black Noir manipulou ele completamente durante anos. O herói de comédia humilharia o cara que tenta se passar por um deus, e o Homelander não tem nenhuma chance. Greenlight Burn. Brandon Briller é basicamente a resposta à pergunta: e se o Superman fosse um horror alienígena sem empatia nenhuma? Um bebê alienígena foi criado por um casal de fazendeiros, e quando os poderes acordaram nele, ele simplesmente decidiu
que humanos eram inferiores. É um filme de terror e super-herói, e o Brandon, ele é um monstro. Ele levanta carros, derruba prédios, voa através deles, destrói aviões e faz casas tremerem, e são feitos parecidos em escala. Ambos operam na faixa de destruição urbana localizada. Agora, o Greenlight Burn tem uma fraqueza clara. Só o metal alienígena da própria nave dele pode machucá-lo. O Brandon, ele se move mais rápido que o olho humano, voa da própria troposfera em segundos e reaparece atrás de pessoas antes que elas terminem de piscar, rápido o suficiente para ser fatal contra humanos. Contra o Metroman, ele encontra alguém que joga no mesmo jogo que ele, mas melhor, e que tornaria a luta bem interessante: Superman. Essa comparação muita gente faz. Metroman realmente tem chance contra o Superman? Primeiramente, vocês precisam entender que não necessariamente existem versões do Superman. Pelo contrário, todas as versões existentes, como pré-crise, pós-crise, 952, Rebirth, se uniram em um só Superman, e é o Superman que vemos atualmente hoje em dia, Superman base. Por isso, é totalmente válido considerar todos os feitos anteriores do Superman em uma comparação tipo essa do Superman. Ele pode conter um buraco negro que consumiria o sistema solar inteiro nas mãos, move a Terra de volta à órbita, segura a Lua contra uma força que aumentava geometricamente para uma nave de 70 milhas de extensão em velocidade de impacto planetário, levantou junto com Shazam o livro com um número infinito de páginas representando toda a existência, também sobreviveu a uma supernova, resistindo à explosão de um comedor de sóis 50 vezes maior que uma supernova. Kepler estava também no centro da colisão entre Apocalipse e Nova Gênesis, dois planetas, e saiu andando, resistiu aos feixes ômegas do Darkseid, aguentou também pressão equivalente ao centro de um buraco negro gigante. Superman, ele voou da Terra até Andrômeda, da galáxia vizinha, a 2,5 milhões de anos-luz a distância, em tempo curtíssimo, salva um bebê em um nanosegundo e se move e conversa normalmente enquanto o tempo está congelado em fração de nanosegundo. Consegue também enxergar o Flash correndo acima da velocidade da luz. Não existe uma categoria onde o Metroman compete. A força do Superman opera em uma escala cósmica. A velocidade dele coloca reações em nanosegundos como algo banal. A durabilidade sobrevive a eventos que destroem estrelas. O arsenal de poderes não tem nada equivalente que o kit do Metroman possa oferecer. Sun God, Marvel. Zor-El é basicamente um Superman da Marvel, né? Líder da grande sociedade, herói do próprio mundo. Ele aparece numa história de incursão onde dois universos estão colidindo. Então, o contexto já coloca ele em nível de ameaça planetária. O Sun God machucou o Hulk com socos e parou o próprio Hulk com o soco dele, enfurecido. O Hulk em fúria é nível de seres mais fortes da Marvel. Aguentar e trocar golpes com ele já coloca o Sun God em nível equivalente acima de um Metroman que chegou a demonstrar na vida. A única limitação conhecida é um demônio que sugou a força dele. Agora, Sun God também é capaz de disparar um ataque de visão de calor tão poderoso que transforma o Hulk de volta ao Bruce Banner. Basicamente, ele drena toda a raiva e energia do Hulk em um único disparo. Repele o Hulk, o Namor, o Fera, seu Fantástico simultaneamente. Isso é provavelmente o feito mais impressionante do Sun God e coloca ele, a visão de calor dele, em outro nível completamente diferente do Metroman. Sun God produz explosões de energia solar que destroem completamente inimigos que acabaram de se adaptar aos ataques dele. Metroman pode ser mais rápido, mas o Sun God é mais letal e no combate longo, Sun God provavelmente venceria. O Samaritano, Astro City. O Samaritano veio do século 35 para salvar o mundo. Literalmente viajou no tempo, absorveu energia do próprio tecido temporal chamado Fogo Império e surgiu em 1985 como o herói mais importante de Astro City. Um cara que sacrificou o próprio futuro para salvar o presente que não era o dele. O Samaritano segura arranha-céus até os suportes serem instalados, levanta navios afundados do oceano, voa através de naves espaciais blindadas como se fosse papel e quase joga um monstro gigante da atmosfera da Terra direto para o Sol. Ele não sente balas,
metros, aguentou explosões de míssil com a mão, sobreviveu a uma explosão que vaporizou a mão numa pessoa normal, resistiu a ataques mágicos, ataques psíquicos e de 2 feitos mais absurdos, onde ele resistiu à explosão, destruição do mundo inteiro e depois sobreviveu à destruição da própria realidade. Isso coloca a durabilidade dele em um outro patamar completamente. Falando então em velocidade, Samaritano ele viaja entre a Turquia, Stuttgart e Astro City em 17 segundos. São milhares de quilômetros cobertos em menos de 1/3 de 1 minuto. Pega mísseis em pleno voo e se move rápido o suficiente que o olho humano não possa acompanhar. Samaritano tem um zixômetro futurista implantado na sua orelha, monitorando acontecimentos do mundo inteiro em tempo real. Ele nunca é pego de surpresa, sabe de tudo que está acontecendo constantemente. Samaritano tem mais condições de vencer. Raal, Doom Patrol DC. Raal não é um super-herói. Raal, ele é a ideia de um super-herói. Ele é uma entidade conceitual que plantou o conceito de justiça e heroísmo no multiverso DC por inteiro. A própria história do Superman não é o Clark Kent, mas o conceito metafísico do Superman deriva dele. Ele mora no céu final, transcende o mapa cosmológico da DC. É considerado onipotente por entidades que já existem fora do multiverso inteiro. Antes que você sequer possa comparar ele com qualquer outra coisa, essa luta não existe de forma significativa. Colocar o Metroman ou qualquer outra cópia do Superman contra o Raal é como perguntar se um personagem de um livro consegue derrotar o próprio conceito da narrativa. O Metroman, ele é um herói, o Raal, ele é a ideia que permite que os heróis existam. Raal não tem feitos físicos porque não opera no plano físico. Ele é uma entidade conceitual e atacá-lo fisicamente seria como tentar socar o conceito de gravidade. Não existe interação possível nesse nível. Raal existe acima do Overvoid, a camada mais extensa da cosmologia da DC, que já contém todo o multiverso como uma bolha minúscula. Entidades que vivem fora desse multiverso ainda consideram Raal onipotente. É meio que óbvio, né, galera? Raal vence de forma tão absurda que a palavra vencer é até pouco para isso. All Might. All Might, ele é o herói número 1 do Japão, o símbolo da paz, um homem comum que herdou uma individualidade acumulada por gerações, o One for All, e a levou ao limite absoluto. Ele é o tipo de herói que sorri enquanto salva o mundo, mesmo com pulmões destruídos e um timer inteiro contando os minutos que ainda assim consegue usar seus poderes. All Might lança Tokyo Sky Egg no ar, uma torre de 500 metros projetada para poder abrigar 50 mil pessoas, e depois pega ela suavemente e soca 300 vezes em segundos para dominar a absorção de choque do Nomu. Cria tornados com socos, levanta pontes suspensas e manda vilões para a estratosfera. As ondas de choque dos socos dele rasgam edifícios sem nem mirar neles. All Might passou por décadas como herói número 1, enfrentou vilões mais poderosos do mundo, desenvolveu uma biblioteca enorme de técnicas nomeadas com estados americanos e lutou igualmente com One for All, que acumula a individualidade de centenas de pessoas. Olha, vocês podem começar uma discussão aqui nos comentários, mas eu acredito que o All Might, no seu auge, poderia sim vencer numa luta que seria muito mais competitiva do que parece. Vocês lembraram de alguma outra cópia do Superman que venceria ou perderia para o Metroman? Já comenta aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para poder receber mais vídeos. Valeu, falou e até mais.